Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Tô gravando o vídeo um pouquinho mais cedo, tô postando o vídeo um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouco tem Inglaterra e Noruega, e eu tenho certeza que você vai querer assistir, então vamos aproveitar um pouquinho esse restinho de Copa do Mundo que já tá acabando. Tenho certeza que sentiremos falta, então quero gravar um vídeo rápido, prometo para você que vai ser rápido hoje, para você ter o seu sabadão sossegado curtindo Copa do Mundo. Às 10 da noite tem a Argentina também, acho que a Argentina passa, acho que a Inglaterra passa, teremos duas grandes semifinais e teremos jogos importantes com seleções, né, que estão aí infinitamente superiores à seleção brasileira, e esse é o assunto do dia que eu queria falar com você. Sobre toda essa questão que está sendo discutida no futebol brasileiro, foi tema do nosso programa ontem na TMC. E eu quero explicar para vocês direitinho por que eu resolvi falar sobre esse tema, porque não foi só eu que falou, são pessoas que conhecem muito mais de futebol do que eu, que falaram a mesma coisa, pessoas que entendem muito mais e viveram o futebol muito mais do que eu. E especialmente o Dodô e o Dentinho, que participam do programa lá comigo, eu queria muito falar sobre o que eles falaram ontem no programa, que chamou muita atenção, e de gente que conhece muito mais futebol do que eu. Então eu queria falar sobre esse tema, sobre gente séria no futebol brasileiro, e eu queria muito saber a sua opinião sobre o que você pensa sobre isso. O São Paulo tá jogando, vai fazer joga os treinos hoje à tarde, acho que contra o Primavera, acho que contra o Santo André, e deve estar rolando agora à tarde, a previsão era para esse sábado. E como demora para sair informação, como os caras escondem até o resultado, eles não divulgam o resultado, você tem que ficar rebolando para descobrir o que aconteceu no jogo treino, como se fosse, como se tivessem muitos segredos, né? Um time muito forte, que tivesse segredos que não podem ser descobertos pelos rivais, um monte de cabeça de bagre lá dando canelada na bola. Então amanhã, no vídeo de amanhã, porque a gente faz vídeo também, vamos fazer vídeo amanhã, eu falo sobre como foram esses jogos treinos aí, se a gente conseguir informação, né? O placar é o que menos importa, mas quero saber o que o Dorival tá fazendo lá, tá fazendo testes, né? Pelo menos nesses últimos jogos treinos aí, o São Paulo que não conseguiu ganhar ainda, né? Empatou com o Juventus e empatou com o Bragantino. O Dorival tem feito testes ali, esse que é o meu medo. E vamos ver como é que o time vai voltar. Tem muita gente preocupada. Eu também estou preocupado com a volta do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que estava naquela decadência monstruosa. Eu tenho medo que continue nessa mesma decadência, porque reforço não está trazendo nenhum. Tem essa história aí desse Newton aí, desse Vitor Sá, nomes inexpressivos que a gente já está acostumado. Mas no vídeo de amanhã eu falo sobre isso, sobre esse jogo treino aí, como é que foi, se teve alguma novidade importante, se teve algum destaque. Eu falo para vocês. Deixa eu só agradecer antes da gente continuar e falar do nosso tema do vídeo de hoje. O pessoal do Pix que tá aqui nos ajudando, muito obrigado. Eu tava conversando com um dos rapazes que mandou o Pix. Quem foi que mandou? O Tarcísio aqui, o Carlos Tarcísio Vergueiro. Ele tava falando no Instagram comigo e tava falando da dificuldade de acompanhar o São Paulo, principalmente em época de Copa do Mundo. E ele falou que não é só me deu pelo menos um alento. Ele falou que não é só o São Paulino que não tá muito interessado. Ele falou que nos canais do Palmeiras também, que ele tem amigos palmeirenses, o público realmente perdeu muito interesse nos clubes durante a semana. E aí, durante a Copa do Mundo. E a esperança agora é que com a volta do futebol brasileiro, mesmo sendo o deprimente futebol brasileiro, que o interesse do torcedor volte, né? Pra gente ter de novo as pessoas interessadas no nosso trabalho, porque tem sido muito. Hoje eu tava vendo, caiu mais uma vez o número de inscritos, tá caindo cada vez mais o número de inscritos dos dois canais, e as visualizações péssimas e tudo, mas. Quero agradecer muito você que está colaborando, não só que deixa o like, que faz esse gesto de gentileza, né? Que ativa as notificações, que é uma maneira de. Esse classe, inclusive, o Tarcísio, ele falou assim: Barulho, quando eu deixo o like lá, é uma maneira de agradecer o trabalho que vocês fazem, não só você, mas a mídia alternativa, um conteúdo que eu consumo de graça e que me entretém, que me informa. Eu falei, porra, obrigado. E eu agradeço você, agradeci a ele, agradeço você que está aqui fazendo esse gesto de gentil, né, de deixar o like, se inscrever no canal e ajudar a gente, na verdade ajudar, através do Pix, através do like, através do joinha, através de ativar as notificações, que você ajuda, você está ajudando a gente, você está colaborando com o trabalho que a gente faz aqui. Então eu agradeço, Pedro Galvão Machado, Marcelo Leite da Silva e o Carlos Tarcísio Vergueiro, que contribuíram com o Pix, tá aí o QR Code se você quiser nos ajudar, e também na descrição do vídeo, o Apoia-se, tá lá. Bom, meus amigos, olha só, ontem nós falamos sobre a história do Casares, né, o coitadinho, falamos do que ele disse que é um injustiçado, que ele
tá sendo perseguido com requintes de crueldade. E aí eu fui participar do programa lá da TMC. Para que você que não sabe, o programa da TMC é a antiga Transamérica Rádio. A gente faz um programa lá todos os dias das 6 da tarde às 8 da noite. O elenco fixo sou eu, o Dentinho, o Dodô e o Benjamin Bach, que estava na Copa do Mundo, está voltando. E a gente faz todos os dias lá, falando sobre futebol, principalmente sobre os clubes de São Paulo. Passa no YouTube, no canal do YouTube da TMC, e na rádio, na antiga Transamérica, para São Paulo. Ontem foi o Soler que apresentou, que o Ben já está voltando de férias, e o Tomás Rafael, que de vez em quando apresenta, não apresentou ontem. E a gente estava conversando, porque tudo, depois da eliminação da Copa do Brasil, tudo tem ido por um caminho de tem que mudar, tem que reformar, tem que cuidar das categorias de base, a CBF não pode ser mais essa bagunça, não pode demitir o Ancelotti, a cultura do futebol brasileiro, arbitragem, não sei o quê. E aí, todos os programas a gente fica debatendo isso, fica discutindo isso. E cada um tem uma solução, cada um tem um caminho. E eu ontem levantei uma questão que eu já falei com vocês aqui, e eu quero falar pra vocês o que o Dodô e o Dentinho falaram. Eu falei o seguinte, que gente séria, né? O futebol brasileiro é pessimamente administrado, assim como é pessimamente administrado o futebol argentino, né? A gente sabe, na América do Sul, que essa várzea que é. Mas, e eu sempre falei pra vocês, que gente séria, profissionais sérios, não se misturam com essas pessoas que comandam os clubes brasileiros. O futebol brasileiro é tão várzea que os caras não conseguiram formar uma liga. Eles não conseguiram formar uma liga. Cada um olha para o seu próprio umbigo, ninguém está preocupado com o futebol. E aí o Dodô e o Dentinho concordaram comigo, e o Soler também, e aí o Dodô e o Dentinho estavam falando da importância das categorias de base. Os dois foram categorias de base. O Dentinho foi no Corinthians, aliás, dispensado pelo São Paulo, o Dentinho foi dispensado no São Paulo, e o Dodô tem a história toda, segundo o próprio Dodô, deve tudo ao São Paulo. E a gente estava conversando sobre categorias de base, as informações que eu tenho sobre como funciona em alguns clubes, né? É o filho do diretor, é o neto do conselheiro, nunca são os melhores que estão ali. E o Dodô e o Dentinho falaram o seguinte, que é muito fácil resolver esse problema, é muito fácil. Porque a matéria-prima a gente tem, né? A matéria-prima a gente tem, a molecada que joga bola no Brasil tem, você acha em qualquer lugar. Só que esse ambiente de categoria de base é um ambiente que não... Eu tô dizendo que não oferece mais pra gente a matéria-prima. Por que não oferece? Que não tem moleque bom de bola? Ou porque isso tá comandado por empresários? Ou porque tá lá um ex-jogador encostado, lá como o Dudu falou, um vagabundo que fica lá sentado, sim, aceitando tudo? Porque teoricamente, seria muito fácil resolver os problemas de categoria de base. Você coloca um cara que sabe, que conhece, né, um profissional, ex-jogador ou não, mas você pode colocar um profissional que conhece futebol, e você vai colocar os moleques, os melhores para jogar. Pensando no DNA do futebol brasileiro, que é do drible, do improviso, né, da categoria, da ousadia, e colocando os melhores para jogar, sem ter espaço para empresário, sem ter espaço para o filho do diretor, para o neto do conselheiro, para o amigo de não sei quem. E o Dodô falou o seguinte, que ele, para ele, por exemplo, se colocasse ele para trabalhar no São Paulo, por exemplo, em qualquer outro clube, é fácil resolver o problema. Só que aí ele ia ser obrigado a lidar com determinadas situações que a maioria das pessoas que comandam o futebol não estão interessadas em mudar. Então, por exemplo, será que, vamos supor, o Dodô vai trabalhar no São Paulo, vamos usar um exemplo, será que ele ia ter liberdade para trabalhar? Para falar, não, esse moleque é bom, ele fica, esse moleque é ruim, ele vai embora, esse aqui é diretor de filho de não sei quem, ele vai embora, aqui eu não admito empresário vindo me encher o saco, aqui eu não admito gente que venha dizer quem tem que jogar, quem não tem que jogar, quem tem que jogar sou eu. O Dentinho falou assim, se a gente olhar um moleque 2 minutos jogando bola, a gente sabe se ele é bom ou não. 2 minutos, a gente conhece, é só olhar. E aí você define, o que esse moleque tá fazendo aqui? Esse moleque não tem condição de estar aqui, esse moleque tem. Por que esse moleque foi dispensado? Por que esse ficou? Só que aí, eles concordaram comigo para dizer o seguinte, gente séria, eles não querem dentro do clube. Você acha que eles vão querer um Dodô dentro do São Paulo? Você acha? Peitando empresário, não deixando que a categoria de base seja comandada por gente que não tem conhecimento nenhum do futebol, gente que vai ter que dizer amém para empresário, dizer amém para dirigente, dizer amém para gente de fora que vem palpitar quem que deve jogar, quem que não deve jogar.
Por isso que eu falo pra vocês, a gente fala do futebol brasileiro, que o futebol, pra mim o São Paulo é um reflexo do futebol brasileiro. E quando a gente fala futebol brasileiro, não é só o São Paulo, né? A gente tem 20 clubes na Série A, 20 na Série B e tem 2 protagonistas, o Flamengo e o Palmeiras, que não são SAF, é sempre bom lembrar, não são SAF e foram reconstruídos, né? Porque também foram devastados pela incompetência dos dirigentes de lá. E a gente tem 2 exemplos de 40, não vou falar Série B, D, Série C, tô falando só dos 40, de Série A e de Série B. A gente tem 2 protagonistas do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está caminhando cada vez mais para ser uma Espanha, para ter só Barcelona e Real Madrid, pela incompetência dos dirigentes. E a gente estava conversando sobre a falta de esperança, não só, no meu caso, nosso caso aqui do São Paulo, mas também para o futebol brasileiro. E o Dodô falou mais, ele disse o seguinte, eles são coniventes, então empurra com a barriga. É interessante mudar? Peraí, será que é bom mudar? Será que é bom ter clube forte, ter uma liga forte? Será que é bom? Ou será que é bom a gente continuar aqui com o nosso grupo aqui, ó? Vamos continuar aqui arrecadando na CBF lá, faturando milhões, os clubes, cada um preocupado com o seu próprio umbigo, cada um preocupado em se matar por poder dentro da própria instituição. Porque eu falei, agora semana que vem já tem Campeonato Brasileiro. Vai ter erro de arbitragem, porque a arbitragem é péssima, não é profissional, os gramados são ruins, os horários, é tudo ruim. E aí, o presidente do clube prejudicado vai dar entrevista coletiva e vai reclamar, o treinador vai chorar quando ele for prejudicado e vai ficar quietinho quando ele for beneficiado, como a gente cansou de ver no futebol brasileiro. Então não vai mudar, não vai mudar. Nem no São Paulo e nem no futebol brasileiro, porque não tem gente séria. E aí o que acontece? Daqui uma semana, porque agora o Brasil perdeu da Noruega, nossa, perdeu da Noruega, meu Deus, que vergonha, a pior campanha em 30 e tantos anos, tem que mudar, tem que reformular. Tá, passa uma semana, começa o Campeonato Brasileiro, já vai ter um erro de arbitragem aqui, já vai ter outro ali, uma polêmica, se esqueceu de novo. Aí o que vai acontecer? Vai ter convocação, agora daqui a pouco tem convocação de novo. Aí vão convocar os medianos lá da Inglaterra, os brasileiros que jogam alguns são até destaques, mas de clubes de meio de tabela. Aí vão convocar um, convoca outro, aí faz o amistoso contra o time baba, ganha, aí perde, aí vai nesse ciclo. E aí tem outra Copa do Mundo, vamos ser eliminados pelo europeu de novo. E aí começa tudo de novo, tem que mudar, tem que mudar. Vou fazer uma pergunta pra você. Quantas vezes você ouviu que o futebol brasileiro tinha que mudar depois da sapecada do 7-1? Não, porque essa vergonha serviu, porque agora o futebol brasileiro vai... Mudou o quê? De 2014 pra cá? Só piorou. Piorou tudo. Piorou o nível do futebol, piorou o nível do dirigente, piorou o nível da arbitragem, piorou o nível de gramado, piorou tudo. Tudo só piorou. E aí eu fico pensando, essa bolha que existe no futebol hoje, nesses caras que comandam os clubes, que geralmente estão aí há milhões de anos, eles não têm interesse nenhum que mude. E não tem interesse nenhum porque eles não querem gente séria trabalhando com eles lá. Vai mexer em tudo aqui? Peraí. Eu vou ter que pensar no meu clube primeiro, em vez de pensar em mim? Eu vou ter que pensar na trajetória do clube que eu comando aqui? Eu não vou ter que pensar nos meus conchavos políticos para me manter no poder, de um clube que arrecada bilhões? Eu vou ter que pensar na instituição? Eu vou ter que pensar no futebol brasileiro? Só o que faltava agora, né? Eu, dirigente de clube, de CBF, tenho que pensar no futebol brasileiro. Eu vou pensar no meu. Eu vou pensar no meu lado. Não é nem no meu clube, é no meu lado. Eu vou pensar na minha situação, o que eu posso fazer aqui para tirar os privilégios que eu tiro do clube que eu comando. Então, você percebe? Quando eu falo pra vocês que eu não tenho esperança, não tenho expectativa, não tenho... É por causa disso. Não é porque eu acho. Você escuta gente muito mais gabaritada do que eu falar a mesma coisa, me dá menos esperança ainda. Então, a gente vai... É aquilo que a gente conversou no programa ontem. Vamos empurrando com a barriga. Vai aí. Aí daqui a pouco tem um brasileiro campeão da Libertadores de novo, porque o futebol da América do Sul é podre, né? Horroroso. Olha a Sul-Americana. Campeão da Sul-Americana. Aí vai disputar o Mundial, passa vergonha no Mundial. É isso. E a seleção brasileira é reflexo disso, ou não? Você acha que os clubes vão estar nessa pindaíba e a seleção brasileira, joia, beleza. A Argentina está acontecendo isso porque tem uma geração vencedora, né, que se uniu, e tem o Messi, tem um tal de Messi. Eu não sei, sinceramente, aonde estaria a Argentina se não fosse o Messi nos últimos anos.
na última Copa do Mundo e nessa Copa agora. Onde estaria a Argentina com a desorganização? Pra você ter uma ideia, o Solé levou uma informação lá pra nós, ele falou o seguinte: o campeão do MasterChef, o programa da Band de cozinheiro amador, o prêmio pro campeão foi maior do que pro campeão argentino. Então não é também, é a América do Sul, é a organização da América do Sul, do futebol da América do Sul. Enquanto isso, a gente é atropelado pelas Noruega da vida, pela Bélgica. Meus queridos, eu quis fazer essa reflexão com você, porque foi muito legal, está sendo muito legal para mim, profissionalmente, em termos de conhecimento, trabalhar com esses caras na rádio, na TMC. Principalmente com o Dodô e com o Dentinho, que são dois caras que eu aprendo muito bem, já Calil, Tomás Rafael, todos os repórteres, que eu não vou falar os nomes aqui, senão eu vou acabar esquecendo alguém, mas todos eles, porque são pessoas que conhecem muito mais de futebol do que eu. São pessoas que têm muito mais informação do que eu. Mas são pessoas que têm mais ou menos uma visão parecida com a minha em relação a futuro do futebol brasileiro, a relação do que é o futebol brasileiro, a relação do que são os clubes do futebol brasileiro. Está sendo muito importante para mim poder aprender com essas pessoas todas. Eu agradeço muito ao Benja que me levou para lá, sempre faço questão de agradecê-lo, porque está sendo muito importante para mim. Você vê um outro lado do futebol que tem esse lado positivo, mas que ao mesmo tempo me deixa chateadíssimo, porque a gente percebe a realidade que é exatamente o que a gente enxerga do lado de fora. Isso que é muito triste. Meus queridos, voltamos amanhã com notícias do São Paulo para saber como é que foram esses amistosos, jogos treinos aí. Antes, só para encerrar aquele recadinho da GoCase para você, link na descrição do vídeo, confira os produtos, muita coisa legal, bacana. Hoje fiz o meu pedido, deve chegar por aí as novidades que eu pedi para chegar para minha casa, e eu mostro para vocês todos os produtos da Copa. Aproveita enquanto tá acabando, falta pouco, tenho certeza que você vai sentir falta e você tem uma recordação bacana aí da Copa do Mundo com os produtos da GoCase. Meus amigos, fiquem com Deus, tá? A gente se encontra amanhã, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo para você. Fiquem com Deus. Agora vamos curtir um pouquinho de Copa do Mundo. Um abraço!